Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e também sempre uma companhia de alguém que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. E hoje é com muita honra que nós vamos conversar com o vereador Toninho Salgado, ele que é vereador pelo PSD de Guarujá, seu segundo mandato, e vamos conversar um pouco aqui sobre a política local e todas as questões aí envolvendo o mandato do vereador e da Câmara Municipal de Guarujá. Em primeiro lugar, obrigado, Toninho, pela presença aí, sei daquela agenda apertada, professor, tem que correr de uma aula, de uma classe para outra, né? E também na Câmara também, que te absorve bastante. Obrigado pela presença, deixa espaço para você cumprimentar o telespectador. Obrigado, Valdir, né? Um abraço a todos que estão aqui nos assistindo. Tenho certeza que teu programa tem uma audiência fantástica. É sempre um prazer, né, Valdir? Eu que principalmente às terças, você faz a cobertura lá da sessão e é um jornalista que a gente respeita bastante. E isso eu não preciso nem jogar confete em você porque eu te falo isso. Certo. E eu sei da tua seriedade. E, inclusive, você, quando tem alguma informação, você sempre faz questão de checar as duas Claro. pontas, né? Então, isso é muito importante porque te dá credibilidade. Por isso que a gente está aqui, sempre que você nos chamar, é sempre um prazer para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho de política, falar um pouquinho da gente e da nossa cidade aqui de Guarujá e Vicente Carvalho. Tá certo. Toninho, a política como um todo, assim, talvez até um pouco antes da última eleição do ano passado, presidencial, mas a política está passando por uma metamorfose, né? Como é que você avalia isso, assim, hoje, com a perspectiva da eleição municipal, assim, o eleitor, como chegar no eleitor, como convencer o eleitor? Logicamente, estou falando isso pressupondo que você vai testar um terceiro mandato, né? E qual a sua avaliação assim que você faz do seu trabalho e como levar isso para o eleitor? Eu digo para o eleitor de hoje, aquele eleitor que já não recebe a mesma mensagem da mesma forma tradicional que a gente conhecia. Exatamente, né? Você lembra, e eu lembro também, né, Valdir, que antigamente as mídias, né, elas existiam ali, era o rádio, principalmente, né, e aquele jornal, né, principalmente no âmbito municipal, os jornais que circulavam aqui na nossa cidade e sempre divulgavam os trabalhos principalmente, né, do prefeito, dos vereadores. E hoje, com o crescimento aí das mídias sociais, tem essa avalanche de informações, então ela veio para o lado bom e para o lado ruim também, né? Porque o que nós vemos hoje de fake news, né, aquelas notícias falsas, enfim. Então hoje, com tudo o que aconteceu no país, como você falou, em relação à política, que o político hoje está desacreditado, nós temos que tentar mudar, né, esse perfil de político desacreditado, estando mais atento, o eleitor está muito mais próximo, te dá um feedback muito mais rápido, né, para que você possa estar atendendo realmente as demandas desse eleitor. Então está mudando um pouquinho o perfil do eleitorado. Hoje, as pessoas estão mais politizadas, você sabe disso. Elas têm muito mais acesso àquilo que você está fazendo. Mesmo que muitas vezes desinformados ou não com a informação correta, mas com interesse pela política, né? Pelo menos com interesse, isso que é legal. Porque às vezes nós vemos lá na sessão da Câmara, só quando tem um tema muito polêmico que as galerias elas enchem, caso contrário, acaba não tendo tantas pessoas assim para acompanhar as sessões. Mas hoje, com os meios de comunicação, o próprio Facebook, né, essas mídias sociais num geral, as pessoas estão acompanhando um pouco mais, estão nos cobrando um pouco mais, e isso é legal. Isso é legal porque elas também podem observar a postura de cada vereador, o que o vereador está apresentando ali em seus trabalhos, como é que o vereador está falando, o que o vereador está atuando no seu bairro, enfim. E não é só, né, projetos, é a parte da fiscalização também, que é a função principal do vereador. Você usa bastante rede social? Você usa muito? Eu uso, eu tenho procurado fazer de uma forma mais profissional, né? Então a gente eu não posto toda hora. Se você observar na minha fanpage ou na minha página pessoal, eu não sou de estar postando toda hora, né? Eu vou ali na esquina, eu posto uma foto. Não, a gente procura elaborar, falar
com um texto correto ali do trabalho que você está executando, para que as pessoas tenham a informação correta. Mas a gente agora tem que se dedicar muito mais, porque eu acho que hoje é uma tendência. Então, você tem que trabalhar as redes sociais de um modo profissional, e hoje a gente tem bastante profissionais capacitados nessa área, para que a gente possa ter essa identidade com o nosso eleitorado e levar a informação de uma forma que eles entendam também. Então, hoje é de suma importância as redes sociais, mas desde que ela seja bem feita, porque as pessoas também estão verificando, estão olhando, estão te analisando, né? Então, a gente procura trabalhar também de uma forma correta e ficar atento também a essas notícias falsas, porque eu, particularmente, sempre que eu vejo uma notícia no Facebook ou em um jornal da cidade, eu vou procurar veracidade, assim como você faz como jornalista, nós procuramos a veracidade da notícia para que a gente possa comentar alguma coisa em cima se nos perguntarem, porque hoje você vê que está realmente complicado você falar de algum tema e muitas vezes ele é falso, né? Então é complicado demais. Eu vejo assim que agora começa a chegar esse período que muita gente que tem interesse legítimo, né, de se candidatar a uma das cadeiras na Câmara, no caso, alguém que está querendo uma das cadeiras dos que estão lá, né, logicamente. Claro. É muito fácil você vir assim como eu, quando fui candidato Exato. Pela primeira vez, né, tinha interesse. E muitas vezes, né, naquela ânsia, né, de conseguir popularidade, é muito fácil ser pedra, né? Você pega e jogar a pedra. Quando vem uma crítica, assim, no Facebook, alguma postagem, assim, como é que você reage? Você apaga, deleta o cara, assim, ou você tenta argumentar com o camarada? Não, naturalmente, só que eu não discuto em redes sociais, não é meu perfil, porque muitas vezes eu não sei com quem eu estou discutindo. Às vezes eu estou discutindo ali com fake news, né? Eu estou discutindo com um robô. Então, se a pessoa se identificar, quiser vir até o meu gabinete, quiser marcar, a gente vai conversar abertamente. Eu vou tentar entender aquela argumentação da pessoa para que a gente possa realmente melhorar o nosso trabalho, que eu acho que ninguém é perfeito. Então, a gente está ali para melhorar todos os dias. E dentro da política hoje, as ofensas, né? Eu sou público, então eu tenho que saber entender. Desde que não seja pejorativo, não seja coisa pessoal, eu acho que a partir daí é válido ele te criticar enquanto homem público, né? Enquanto agente público. Aí sim, agora nada do pessoal, nada de familiar, porque aí eu acho que já é deslealdade. E hoje, né, Valdir, como você falou, um dia eu fui candidato, né? Participei do pleito, que é democrático, eu acho que é super importante. E eu falo para todos que estão e queiram sair candidato, que se filiem um partido, porque nós temos que ter gente boa lá na Câmara Municipal. Quanto mais gente boa, né? Mais vereadores trabalhando para o bem da nossa comunidade de Guarujá e Vicente Carvalho, melhor será para toda a cidade. Então, eu acho que é válido, é democrático e tem que ocorrer dessa maneira. Agora, dispute com lealdade, né? Assim como eu sou. Eu, nas minhas andanças em campanha, eu jamais fui argumentar, entrar na casa de alguém e falar mal de outro candidato. Se a pessoa, eu tô com o Valdir. Poxa, que legal, o Valdir é uma boa pessoa, um cara correto, você está bem representado. Eu acho que eu não preciso falar mal de ninguém para eu falar, né? Eu tenho que falar de mim e do meu trabalho, é isso. Isso que você é avaliado. Bater boca pela rede social é uma prática assim que a gente conhece muitos aqui na cidade que gostam muito disso, mas é a maior perda de tempo do mundo. Valdir, você é mais técnico que eu nessa área. Eu tenho certeza que é perda de tempo. E outra, eu não faço isso, porque eu não acho que é ali o ambiente apropriado para que você entre numa discussão. Às vezes você faz um comentário, e que nem nós estamos falando aqui, em um tom, né? Nós estamos falando de uma maneira, né, pacífica, conversando, dialogando, podemos até divergir de ideias. Porém, lá, quando você escreve, a pessoa interpreta da maneira que ela achar. Pô, o cara está me agredindo, está me, né, com palavras. Então, ela que vai interpretar da maneira que ela acha. E aí não é legal. É legal sempre o diálogo, olho no olho. Certinho. Toninho, agora fazendo uma aguinha, para dar uma respirada. É gripe mesmo. Parando para pensar assim friamente, assim, você tem 2 mandatos, você está no seu segundo mandato, já encaminhando aí para a segunda metade desse segundo mandato, né? Encaminhando não, já bem encaminhada, né?
caminhando talvez aí para um pleito no ano que vem, como você já falou, vai tentar um novo mandato na Câmara Municipal. O que você tem para mostrar para o eleitor? O que você acha que você pode mostrar para o eleitor? E o que você ainda te frustra, se ainda há algo que te frustra porque você não tem conseguido fazer aí nesses 2 mandatos? Olha, Valdir, é assim, a partir do momento que nós entramos para a vida pública, né? Então as pessoas te cobram para que você faça a tua função. E eu lá em 2012, assumi em 2013, né? Eu participei da primeira eleição, né? Recapitulando, em 2008, onde eu fui bem votado, mas não me elegi. Saí candidato à época pelo Partido Verde, foi minha primeira tentativa, mas aquilo já me proporcionou para 2012 que eu disputasse novamente. Eu tive 1.213 votos em 2000. Fazer um trocadilho, você ficou mais maduro. Mas acho que todos os dias você vai aprendendo, claro, né? Claro. E você vai amadurecendo muito mais. Tá, vamos lá. E aí, em 2012, eu consegui me eleger, né? Tive 2.019 votos, me elegi pelo PDT, onde a gente começou ali um trabalho. Uma coisa é você trabalhar na vida pública como assessor parlamentar que eu fui, e outra é você ser, né, o detentor do mandato, né? Então são coisas completamente diferentes. E aí nós fomos para uma reeleição, nós pegamos a segunda gestão da ex-prefeita Maria Antonieta, estava um pouco conturbada, entramos numa crise também no país, né? Então estava tudo muito complicado, a cidade com problemas de zeladoria, enfim. Mas nós fizemos aquele nosso trabalho que você acompanhou um pouco, e a gente sempre com o pé no chão, sempre respeitando as pessoas. E eu pautei mais a minha bandeira para o lado da educação e o lado do esporte, né? São as bandeiras que a gente levanta, que a gente milita. Nós passamos por todas as áreas, mas eu sempre foco bastante na área da educação, porque na minha opinião, só a educação ela vai conseguir transformar o nosso país, as pessoas, para que o nosso país cresça realmente, né? Então precisamos avançar bastante ainda. As coisas estão acontecendo. Aí em 2016 vim para a reeleição. Reeleição é sempre complicado, mas graças a Deus fui o 4º mais votado e tive 2.983 votos. Então a gente vem numa crescente, né? Tony está com Desculpa. Um pouco gripado, tô com gripado, mas cumpriu o compromisso já agendado. Isso é palavra de político, é difícil, né? Mas obrigado. Exatamente. Obrigado pela presença. O telespectador compreende, fica tranquilo. Exatamente. Então, assim, Valdir, então a gente procura pautar. Então, eu apresentei vários trabalhos na área da educação, nós apresentamos na área do esporte, como um trabalho importante do Promify, que foi retomado agora pelo governo do Dr. Walter Suman. Estamos cobrando para que eles implantem efetivamente, que é um braço a mais na área do esporte, para ajudar a parte esportiva, que é um programa fiscal municipal de incentivo e apoio ao esporte, o chamado Promify. Santos trabalha muito bem. Inclusive, hoje eu vi uma reportagem no Jornal A Tribuna, onde no Jornal A Tribuna não, acho que foi no Diário do Litoral, onde o Sadal, ele também milita nessa área, é um vereador de Santos, e ele está propondo até o aumento do percentual lá em Santos, de 0,02% para 0,04% do orçamento, porque aí é onde você consegue deixar uma reserva para apoiar o esporte através de projetos dessas que essa lei proporciona, que nada mais é do que a pessoa física através do IPTU ou a pessoa jurídica através do ISSQN, que ela possa destinar uma parte, cerca de 20% do valor para um projeto esportivo. Legal. E isso ajuda bastante, principalmente nos bairros carentes da nossa cidade, esse aporte. E, enfim, recentemente nós criamos uma comissão Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um intervalo comercial rapidinho? Aí você toma uma aguinha, tosse um pouquinho. Perfeito. Aí a gente volta a falar tanto dos seus trabalhos, quanto também dessas questões todas aí. Eu queria te perguntar, você ficou um tempo como secretário, um tempo como líder do governo na Câmara. Queria que você explicasse para o telespectador qual foi a mudança de postura, assim, o que aconteceu. Perfeito. A gente volta já depois do intervalo, mas antes, rapidinho, vou pedir para o Fábio colocar na tela a capa da edição dessa semana do Assunto Cidade, o Jornal do Guarujá,
há 14 anos, circulação ininterrupta na cidade, e nessa semana destacando, logicamente, o projeto de lei do governo que implanta o novo Refis, com vários planos lá diferenciados, inclusive com a possibilidade de parcelar tudo que você deve lá para a prefeitura em até 120 parcelas. O Assunto Cidade, assim como esse programa é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, com apoio, logicamente, aí de todos os nossos patrocinadores. A gente volta já com mais um bloco do Toninho Salgado. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Você que é servidor público municipal tem uma ótima opção de lazer e descontração no Grêmio dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Academia de ginástica, piscina, campo de futebol e ambientes coletivos são algumas das opções disponíveis para você e toda a sua família. Ao longo do ano, o Grêmio dos Funcionários Públicos de Guarujá promove eventos que reúnem amigos e garantem muita diversão. É o Grêmio, cumprindo seu papel de unir a categoria na melhor hora, a hora da folga. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o vereador do PSD de Guarujá, o vereador Toninho Salgado, que está no seu segundo mandato, e estava aqui no primeiro bloco explicando para a gente toda a sua postura hoje em relação a redes sociais e como levar adiante, por exemplo, um dos temas que nós estamos, como levar adiante uma campanha nesses tempos que vivemos aí com novas mídias, né, com o distanciamento assim daquelas mídias tradicionais que a gente conhecia em campanha eleitoral, que era fazer o panfletinho, o santinho. Hoje em dia a coisa é mais ali no toque do celular, né, no clique. E o Toninho Salgado estava explicando como faz isso, como prepara isso, sem discutir com o internauta, porque, para falar a verdade, como a gente falou até no primeiro bloco do programa, é a maior perda de tempo possível ficar discutindo na internet quando você não sabe, geralmente, nem o ideal, quem é o teu interlocutor e qual é a parte do diálogo. O diálogo é melhor cara a cara, assim, né, Toninho? Com certeza. A gente terminou o primeiro bloco, você ia fazendo um breve resumo aí, que você tem toda a liberdade para isso, mas eu queria só te perguntar antes, assim, claro. Você ficou um tempo como secretário na prefeitura, no governo, né? Se licenciou da Câmara, chegou a ocupar a liderança do governo na Câmara e hoje é um vereador, não é líder, é o vereador do PSD. Como é que mudou aí nesse período aí, Toninho, para o telespectador e para o teu eleitor entender? Nós não estamos na liderança, mas estamos na bancada do prefeito Dr. Walter Suman. Certo. Entendemos que ele vem fazendo um bom trabalho, né, com todas as dificuldades. Certo. Eu sempre falo que é o pior quadriênio de todos os gestores, né, mas tem que trabalhar porque pegou em meio a uma crise. E você vê o desemprego que está no nosso país, na própria cidade, né? Uhum. Nós vivemos o município, então temos que falar aqui. Mesmo com tudo isso, as coisas têm acontecido. Ele estruturou muito bem o planejamento da prefeitura, a Secretaria de Planejamento, sim, que basicamente é o coração da prefeitura, da gestão, onde você consegue não perder verbas que venham do governo estadual e do governo federal. E eu estive no Executivo, na Secretaria de Esporte,
Hoje a Secretaria de Esporte agora está junto com a Educação, né? Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Mas estivemos lá tentando fazer um trabalho. O orçamento ele é bem enxuto, Valdir. Então você fica basicamente com quase 70% com a folha de pagamento. Sobra muito pouco para que você aplique em políticas públicas esportivas. Por isso que no primeiro bloco eu citei a importância de projetos que dão aporte ao esporte, que partam também da iniciativa privada ou da pessoa física. Não dá para tirar dinheiro do governo no meio dessa crise. Exatamente. Não dá né? para ficar esperando só o governo fazer as coisas. Exatamente. Então, assim, e aí você consegue dar um aporte melhor. E acabamos ficando lá por 6 meses. Resolvi voltar, conversei com o meu pessoal, conversei, né, com a minha assessoria, conversei com a minha família. Algumas coisas que eram para ter acontecido de imediato acabaram não acontecendo. Por uma série de problemas, né? Que alguns equipamentos, inclusive começaram a ter interdição, né? Da própria promotoria. E isso acaba atrapalhando também, principalmente você que tem um mandato. E algumas pessoas me procuraram por várias vezes pedindo para que eu voltasse. Essas pessoas são eleitores, eleitores que queriam que eu estivesse na Câmara Municipal os representando. Desculpa, para isso que eu fui eleito. É isso que eu ia falar, votaram em você para isso. Que votaram em mim para isso. Então a gente acabou rapidamente entendendo essa mensagem, voltei, conversei com essas pessoas, as pessoas ficaram felizes. São pessoas que me ajudam diariamente, são colaboradores. Muitos que não dependem de política, simplesmente eles querem um Guarujá melhor. E isso é importante também para você ver o teu vamos dizer, o teu eleitorado, né? Então, o que realmente eles estão preocupados. Por isso que eu falo que eles estão sempre nos observando. Então, vendo a nossa postura no Legislativo, vendo a nossa postura no dia a dia, como é que a gente está trabalhando, para que depois, quando vir uma reeleição, se for o caso, você vai pedir lá ajuda novamente, o eleitor fala, não, você me representa, então vou continuar votando em você. Então é isso que a gente quer, um eleitor também que pense, um eleitor que participe, um eleitor que traga a sua contribuição para que a gente possa tentar melhorar através das políticas públicas. E o caso da liderança, a gente, né, nós fomos convidados, né, a ser o líder do governo, aceitei esse desafio. Depois eu tive alguns problemas internos, né, que são particulares, e acabamos deixando a liderança, porém nunca deixando de ajudar ali no dia a dia, né? Então alguma dúvida, o que eu posso ajudar, o que eu posso contribuir. Eu particularmente, eu leio todos a ordem do dia, os projetos que chegam para que a gente possa votar. Eu vou discutir com as pessoas técnicas para entender algum projeto que eu não tenha compreendido ali, em algum artigo, em algum item, para que a gente possa ir preparado para a sessão para realmente votar, independente de como você vai votar, mas que você saiba o que você está votando. Isso eu acho que é o mínimo que a gente, o vereador, né, nós do Legislativo, temos que fazer. E isso nós estamos representando uma parcela da sociedade que nos deu esse crédito de estarmos ali. Então é por isso que a gente pensa dessa maneira, e eu acredito, eu não ajudei o Dr. Walter Suman na eleição, mas quando conversamos ele falou, Toninho, o palanque acabou, agora aqui nós precisamos pensar na cidade, e eu acreditando e acredito nesse governo, e querendo dar a minha contribuição também. Porque se você for para uma oposição, você acha um monte de problema, né, Valdir? Em qualquer cidade, né? Ninguém é ingênuo o suficiente para não ver. Talvez até na Suíça tenha problemas lá no dia a dia que se você vai encontrar também. Ainda mais numa cidade como a nossa aí, com mais de 330 mil habitantes, com problemas sociais, com desemprego, com o aumento do atendimento na saúde do poder público, com o aumento do atendimento na educação, porque muitas crianças que estudavam em escolas particulares hoje estão em escolas públicas, acabou o dinheiro. Exatamente. Muitos que tinham plano de saúde, hoje não tem mais, estão no SUS.
Então você imagina o quanto é difícil. Então a gente tem que entender esse lado também e procurar ajudar ali o executivo da melhor maneira possível. E como que a gente pode ajudar? Fiscalizando. Ó, isso daqui não está funcionando, isso daqui está errado. Então que a gente leve essas informações para que o prefeito possa cobrar os seus secretários para que se corrija. Então eu acho que esse é o nosso intuito. Mais conversa e menos bravata, né? Exatamente. Ô, Toninho, você tem uma série de trabalhos apresentados, né? Mas principalmente como educador, você é o único vereador ligado à educação, se não estiver equivocado, acho que é o único vereador dos 17 ligados ao setor de ensino. E a gente vem enfrentando, acompanhando aí uma série também de mudanças, algumas para pior no ensino, principalmente no ensino público. Muitas vezes, vamos falar aqui do caso lá da cidade interior, lá que teve que teve a matança, né? Mas aqui em Guarujá mesmo a gente tem alguns casos assim de violência dentro da sala. Tem algum trabalho que você tenha feito, você tem acompanhado isso? Além dessa questão de violência, alguma coisa para melhorar a qualidade de ensino de Guarujá que você tenha no teu mandato conseguido fazer? Você voltou ali no tema lá de São Caetano, né, da Escola Raul Brasil, que foi aquela, nossa, uma fatalidade, nem uma fatalidade, né, mas 2 jovens com a vida toda pela frente ainda foram lá, mataram mais, né, pessoas e lamentável, né, então essas coisas. E uma das propostas que nós fizemos aqui, Valdir, justamente foi que as escolas criem uma comissão aqui no âmbito municipal da mediação de conflitos, porque as escolas estaduais elas já têm a figura do mediador. Então nós criamos aqui, trouxemos essa ideia do próprio estado para o município, no âmbito do municipal, para que se crie essa comissão. Já está bem adiantado lá na Secretaria de Educação. Acredito que no segundo semestre já tenha dado tempo de eles equacionarem todos os problemas, né, ali e criarem em cada escola essa comissão, que vai ser composta por professores, funcionários da escola, a direção, para que justamente, tanto no ambiente escolar ali, você está dentro da escola, como até 100 metros quando você abre o portão da escola, para que você acompanhe esses jovens. Se detectou algum tipo de briga, algum problema, que vocês chamem, que você chame essa comissão, chame. Olho aberto, né? Com olho aberto, e trabalhe essa cultura de paz, né, nas escolas. Porque eu acho que está faltando para nós um pouco mais de amor e um pouco mais dessa cultura de paz, e que os jovens entendam que a violência não leva a nada, como nós falamos no início. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Então nós criamos essa possibilidade para que as escolas implantem essas comissões. E outros projetos também. Tem aquele do primeiro emprego, que eu estava conversando com você aqui antes de começar o programa, a partir do 9º ano, que ano do ensino fundamental, se né? tenha, falando aqui das escolas municipais. Porque o ensino médio, ele é do Estado. E ele prepara o ensino médio, a principal vocação do ensino médio é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Mas que o município, a partir do 9º ano, né, que é o último ano ali da criança do ensino fundamental 2, que ele consiga já dar algumas palestras sobre noções ali de emprego, né, de profissões. Que é quando o garoto já está mais ou menos ali com 14 anos. Isso, 13, 14, 15 anos. Ele já consiga ter noção ali, porque ele vai para o ensino médio, onde ele vai ter isso muito mais forte, mas que ele já consiga ter uma noção do que se tem aqui na nossa cidade, do que ele pode ser, do que ele possa fazer. Então, tudo isso para contribuir ali com o crescimento desse jovem, desse adolescente, para que depois ele já decida ali o mercado de trabalho. Esses 2 projetos são seus, foram aprovados e sancionados pelo governo? Foram aprovados e sancionados já. Tanto essa criação dessa comissão, como essa orientação profissional. Tem um outro também que a gente acompanha aí nas redes sociais e na televisão, vários problemas, às vezes, com o próprio professor sendo agredido em sala de aula. Então, a gente criou também ali a valorização do professor e o combate à violência ali no ambiente escolar, para que as crianças entendam também, né, e valorizar esse profissional, né, que ao longo do tempo veio sendo desvalorizado, né? Tá certo. Toninho, tem uma série de projetos aí, logicamente agora que vai começar esse processo eleitoral,
já desde já se sinta convidado aí para a gente, de vez em quando, fazer uma avaliação. Gosto muito do teu trabalho, sou até suspeito para falar o quanto te admiro como vereador, pela sinceridade, pelos seus trabalhos, mas que infelizmente o tempo estourou aqui. Não, imagina, Valdir, quando o papo é gostoso, né, é sempre assim, né, e é sempre um prazer. Agradeço aqui a você, a todos que nos assistiram, um abraço e contem com esse vereador. Estou lá na Câmara Municipal, Avenida Leomil 291, na sala 18, primeiro andar. Venha trazer sugestões para nós, críticas construtivas, para que a gente possa sempre estar melhorando o nosso mandato. Aliás, eu sempre falo, né, Valdir, o mandato não é meu, o mandato é seu, eleitor. Obrigado, Toninho Salgado, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente vai assistir uma pequena mensagem institucional da Câmara Municipal de Guarujá e voltamos amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos. A Câmara de Guarujá tem assegurado total fiscalização de seus contratos. Nossas despesas são monitoradas por 11 funcionários efetivos dentre gestores e fiscais. Temos ainda uma controladoria que supervisiona todo esse trabalho. Dessa forma, mais recursos vão para a população. Afinal, tudo que é economizado é revertido à Prefeitura. Nosso compromisso é que mais conquistas sejam alcançadas. É a Câmara de Guarujá, cada vez mais transparente e comprometida com você.